paz do Senhor à igreja, amém? Muito crente, pouca voz. A paz do Senhor para a igreja, amém? Glória a Jesus. Sou grata primeiramente ao Senhor por mais uma oportunidade de estar ministrando a tua preciosa palavra. Como a nossa irmã Silvina falou, sou Joyce, da Igreja Assembleia de Deus Kadosh, pastora Carla, pastor Roberto. Inclusive o pastor Roberto mandou um abraço para essa igreja. Ele estava bem na porta na hora que eu saí, mandou um abraço. E parabéns a todas as mulheres, né? Todas nós mulheres. E como uma palavra de parabéns, eu gosto sempre do Provérbios 31, mas nem sempre a parte da mulher virtuosa me achará. Eu gosto quando a Bíblia compara a gente com um navio cargueiro. E quando eu li isso, eu perguntei ao Espírito: Senhor, por que uma coisa tão bruta, um navio cargueiro? Mas se a gente olhar, ele vem todo separadinho de container, né? Cada coisa no seu devido lugar, enfrenta tempestade, mar bravio e tudo chega no seu devido lugar. E o Senhor nos compara isso a um navio cargueiro que suporta grandes cargas de forma organizada. E isso é maravilhoso. Mas o texto que eu gostaria de dividir com os irmãos está no livro de Esther. Nós vamos ler apenas um versículo, o capítulo 2, o versículo 12. Livro de Esther, capítulo 2, verso 12. E agradecer também aos pastores dessa casa pela oportunidade, a irmã Silvinha, pelo convite. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: depois de 12 meses de tratamento seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleo aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Somente esse versículo, a igreja pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Esse livro de Esther é bem conhecido, acredito eu que todos já tenham escutado falar um pouco sobre o livro de Esther. Acredito que todos já tenham tido a oportunidade de ler o livro de Esther, porque ele é um livro bem curtinho. Se você focar ali para ler o livro de Esther, seria uma interferência você ler ele com menos de 1 hora. São poucos capítulos e uma história contínua, né? Onde prende a atenção de quem lê. Só que esse livro de Esther também, toda vez que alguém fala sobre ele, fala que não é mencionado diretamente o nome de Deus. A gente vai ver alguns personagens, como personagens em destaque a própria Esther, o rei Assuero, Amã, Mardoqueu, mas em contínuo movimento a gente vê a boa mão do Senhor trabalhando. E antes de chegar nesse livro de Esther, a gente precisa entender em qual contexto ele se encontra. Ele acontece pós-cativeiro babilônico. E toda vez que eu falo do cativeiro babilônico, me lembra bem do Daniel, no seu capítulo 5, quando Daniel está com aproximadamente 50 anos. E a Bíblia diz que já não é mais Nabucodonosor que reina na Babilônia, é agora Belsazar. E eu acho interessante que a Bíblia diz que Daniel é chamado na presença desse rei Belsazar porque aparece uma mão escrita na parede em uma das festas. E um banquete, porque o livro de Esther ele começa num banquete, né? E nesse banquete de Belsazar, a Bíblia diz que quando Daniel chega, ele vê os utensílios sagrados que foram levados de Jerusalém nessa festa do banquete de Belsazar, sendo usado para vinhos, coisas que não eram do agrado do Senhor. Belsazar está manchando aquilo que é sagrado ao nome do Senhor sem temor algum. E a mensagem da parede é interpretada somente por Daniel. E o rei Belsazar tenta fazer uma agrado a Daniel. Descreve aí o que está escrito, que eu vou te honrar, vou te colocar como terceiro no meu reino. E Daniel, como bom profeta do Senhor, mesmo estando em terreno babilônico, continua crente, servo e fiel ao Senhor. Ele diz que não aceita
cometer isso. O que, Joyce? Criar os meus próprios banquetes aonde o rei não faça parte. Pedir ao Senhor que não me deixasse festejar como se estivesse na presença do rei, mas no local à parte. E a Bíblia me diz que Vasti, ela nega se encontrar a presença do rei, ela é deposta, e aí a gente já entra no cenário da nossa menina Esther, uma judia órfã. E a Bíblia diz que o rei, após alguns dias de depor Vasti, está sozinho e começa a sentir falta da sua rainha, como o nosso irmão leu um texto sobre as mulheres, né? A gente ficou bem mais feliz, concorda, mulheres? Nem eu sabia que eles achavam tantas coisas assim. E agora o rei Assuero, depois desse texto, está morrendo de saudade da sua rainha Vasti. Então os conselheiros decidem por bem fazerem um concurso de beleza. Eles precisam achar alguém para colocar no lugar de Vasti. E a Bíblia diz agora que eles vão por todo o povoado caçando mulheres virgens e de boa aparência. E ali se instala um concurso de beleza. Como nós lemos no verso 12, é passado por todo um tratamento. Antes ficam ali 6 meses num determinado tratamento, 6 meses no outro, e a gente não tem muito tempo, e a história diz que a Esther é escolhida. Ela acha graça, o rei Assuero acha graça em Esther, e agora Esther é a nova rainha de Susã. É Esther que está como rainha agora ao lado do rei Assuero. E a Bíblia vai correndo e diz que o seu tio Mordecai, ele está sempre à beira do palácio, ele está sempre às portas do palácio. E num determinado dia, Mordecai escuta sobre uma conspiração que está acontecendo contra a vida do rei, e ele intervém, e nada é feito a Mordecai por conta disso, mas é escrito. Porque tudo que nós fazemos para o Senhor, para o Rei dos Reis, fica anotado. Possa ser que o homem não veja, possa ser que alguém do lado não reconheça, mas tudo está escrito, e no momento certo será recompensado. E a história continua, e o próximo capítulo agora é o capítulo 3, e diz que Amã é engrandecido no reino. E a gente vê que o texto ele dá uma descrição clara sobre Amã. Diz assim: depois disso, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, o Agagita. E quando eu li isso, eu falei assim: quem é esse homem? Por que a Bíblia faz questão de descrever de onde ele vem? E eu fui pesquisar um pouquinho, a gente vê que a história da descendência de Amã começa lá no capítulo 17 do livro de Êxodo. O povo em questão é Moisés, Josué e todo o povo de Israel. A Bíblia diz que eles são atacados covardemente pelos amalequitas. E aí o Senhor deixa um decreto que de geração em geração haveria guerra entre os hebreus, entre os israelitas e os amalequitas. Mas não para por aí. Quando a gente chega no primeiro livro do profeta Samuel, a gente vê Saul poupando o rei Agag. O Senhor é bem claro quando diz: Saul, não traga nada. E a Bíblia diz que o profeta Samuel chega, escuta boi mugido e vê que o rei Saul poupou Agag. Então agora uma guerra que era para ter sido aniquilada no reinado do próprio Saul se estende de geração em geração. E aqui o Senhor já nos mostra o perigo de nós negligenciarmos guerras que se apresentam na nossa vida. Muitas vezes por medo, muitas vezes por não saber como guerrear, muitas vezes porque achamos que uma hora o inimigo vai dar trégua, uma hora isso cessa, uma hora esse evento cessa, mas não se acovarde diante de ameaças do inimigo na tua vida. Seja fiel àquilo que o Senhor falar. Existem guerras que nós precisamos sim nos calar, mas existem guerras que nós precisamos enfrentar, precisamos levantar
Ou seja, também me dá uma descendência de quem era Mardoqueu. Mardoqueu é da mesma tribo do rei Saul. Mardoqueu é um benjamita e ele conhece as leis do Senhor. E ele não se dobra perante Amã. Só que agora a guerra não é individual e a gente começa a perecer quando a gente começa a se embaralhar com as coisas aqui, achando que é individual, achando que é pessoal, achando que o inimigo quer atacar você, achando que o inimigo quer atacar só a minha casa. O inimigo, ele tem tempo, ele vive há muito tempo e ele sabe que parando ele para uma geração. Então não subestime os ataques do adversário. Não é pessoal, não é uma briga individual. Ele quer atacar a tua casa, os teus parentes, a sua descendência. Não subestime o inimigo. E o plano é grande. Ele quer exterminar todos os judeus. E a Bíblia diz que ele vai até o rei Assuero, que não tem a ideia da dimensão da coisa, e diz que esse povo não segue as leis. Há um povo espalhado que não obedece às leis do Assuero e se pode cometer esse genocídio, né? A palavra do momento. E Assuero permite. E a Bíblia diz que Amã vai lançar sorte. Quando seria que aconteceria isso? E aqui a gente já vê a boa mão do Senhor. Porque a Bíblia diz que é um prazo determinado de 11 meses. Eu fico imaginando se é de um dia para o outro. Se o Senhor não intervém. Então o povo de Deus agora tem chance de um tempo de procurar uma solução. E é isso que acontece. Mardoqueu fica sabendo desse plano de Amã e ele começa a se vestir com roupas de saco na porta do palácio. E esse movimento de Mardoqueu é comunicado a Esther. E eu acho muito interessante qual é a atitude de Esther. A Bíblia diz que Esther pega roupas novas e manda entregar para Mardoqueu.
amiga dá um dado assim muito enfatizante, eu vou querer saber por quê. E eu fui pesquisar quais são as roupas reais dos persas. Eles são um povo muito luxuoso, gosta da ostentação, tanto o passageiro queria mostrar a beleza de Vasti. E a roupa reais dos persas, elas pesam em torno de 7 a 15 quilos. Não é um vestido floridinho, não é um vestido verdinho, é uma roupa pesada. E nós estamos falando de uma mulher que está há 3 dias de jejum. O corpo está fraco, as pernas talvez tremendo, mas o espírito fortalecido no Senhor. Então ela consegue vestir o peso da roupa e entrar na presença do Rei. E eu pergunto, nós temos fortalecido o quê? O que nós temos fortalecido? Porque a nossa roupa não pesa, mas nós carregamos o peso da responsabilidade. Nós temos um peso de responsabilidade, e a responsabilidade não é carregada por um braço forte. Se o seu espírito não estiver fortalecido no Senhor, você não sustenta, porque o inimigo ele aperta, o inimigo ele pressiona. Então nós precisamos nos fortalecer no Senhor, porque a mão ele não está sozinho, ele não está tranquilo, ele não deu trégua. Porque a Bíblia diz que quando Esther entra na presença do rei, recebe o favor do rei, ela chama o rei para um banquete. E ela também convida Amã. E Amã se sente muito cheio, muito favorecido, orgulhoso. O pecado terrível é o orgulho. Ele se sente orgulhoso porque ele foi convidado no banquete com Esther. Mas a Bíblia diz que quando ele sai desse banquete com Esther e Assuero, quem está na porta do palácio? Mardoqueu novamente. E mais uma vez, mesmo com o decreto de morte rolando, Mardoqueu continua firme e sem se dobrar. E ele sai feliz e contente, mas chega em casa atribulado. E ele vai falar com a sua esposa. E ela fala assim: por que não antecipa? Por que não antecipa? Por que a gente vai esperar? Pega logo o Mardoqueu. E a Bíblia diz que ele constrói uma forca. E eu acho interessante o tamanho que essa forca tem. A Bíblia diz que tem aproximadamente 22 metros. E eu pergunto aos irmãos, qual é a necessidade de uma forca de 22 metros? 2, 3 metros era suficiente. Mas Amã só quer matar. Amã quer envergonhar. Amã quer humilhar. Amã quer fazer de exemplo. E a Bíblia diz que ele constrói a forca. Ele está construindo essa forca. Eu gostaria que os irmãos pensassem junto comigo nesse momento. Imagina, ele está lá construindo a forca durante a noite. No silêncio da noite dá barulho de prego, barulho de martelo, barulho de serrote cortando a madeira. E o silêncio da noite. E o barulho do prego está batendo. E o martelo está ecoando. A Bíblia me diz que nessa mesma noite o rei Assuero não consegue dormir. Nessa mesma noite Assuero perde o sono. Joyce, aonde você quer chegar? Aleluia. A Bíblia não me disse a casa de Amã era perto do palácio. Mas eu sei que no mundo espiritual não tem distância, muito menos endereço. Então, enquanto Amã martelava aquela forca, no mundo espiritual o barulho acordou o rei Assuero. Enquanto o inimigo traça planos contra a sua vida, no mundo espiritual Deus está tirando o sono de quem tem que tirar. Enquanto o inimigo traça plano, Deus está tirando o sono de quem tem que tirar. Esse Deus é terrível. Esse Deus é terrível. E a Bíblia me diz que Assuero perde o sono. Ele poderia chamar alguém para cantar, ele poderia fazer qualquer coisa, mas o rei Assuero decide ler o livro das crônicas. E quando ele pede para ler o livro das crônicas, lê exatamente a página que diz que Mardoqueu livrou a vida dele e que nada foi feito. Irmãos, eu não acredito em coincidência. Eu acredito no Senhor dos Senhores. Eu acredito no Rei dos Reis, que tira o sono do rei e bota ele para ler o que ele tem que ler. E não para por aí as coincidências do livro de Esther. A mão de Deus
continua a movimentar toda essa história como um lindo teatro. E a Bíblia diz que quando o rei lê isso, a pergunta do rei é: o que fez para esse homem? E responde para o rei que nada foi feito. Mas ao mesmo tempo Amã está com uma sede nos olhos, sangue nos olhos, para matar Mardoqueu. Então ele decide antecipadamente pela manhã ir no palácio, porque ele quer pedir ao rei para enforcar Mardoqueu. E aqui a gente esbarra em outro costume persa. Qual, Joyce? Quem chega fala. Quem se apresenta primeiro tem voz primeiro. Só que quando a mãe ele entra no palácio, o rei que não dormiu a noite toda está com a cara na janela, minha irmã, e vê ele entrando e manda chamar. Agora a mãe vai ter que se calar para ouvir o que o rei tem a dizer. E quando a mãe entra, o rei chama e pergunta assim: o que se faz a uma pessoa que o rei quer agradar? Eu fico imaginando a Van achando que era ele. Já tinha sido honrado, estava com a moral lá em cima. Eu fico imaginando que ele até aumentou. Olha, se bota no cavalo, se bota uma roupa bonita, se bota uma coroa, um anel no dedo, sai andando pela cidade. Sai andando pela cidade gritando. É assim que se faz a quem o rei quer agradar. É assim que se faz a quem o rei quer agradar. E o rei imediatamente fala: gostei, vai ser feito assim. É você que vai fazer com Mardoqueu. Eu fico imaginando a cara de Amã nesse momento, como a gente fala, saindo do cochilo, né? Mas vai desobedecer, ok? E assim acontece. Mardoqueu é colocado no cavalo pela cidade e vai falando: é assim que se faz a quem o rei quer agradar. É assim que se faz a quem o rei quer agradar. Só que passou o momento da honraria e Mardoqueu não se desobedeceu com isso. Isso não tirou o foco de Mardoqueu. Se a forca não tirou o foco, a honraria também não tiraria. Porque se Mardoqueu perde o foco com a forca, existe um decreto para todos. Mas tem uma forca só para mim. A gente não vê Mardoqueu falando nada sobre a forca. Ele não se importa. Ele não se distrai, porque o inimigo ele gosta de nos distrair. Lembra de Golias? O povo de Israel era conhecido por um exército que derrubava o outro povo. Quando Golias se apresenta, ele fala: eu quero que um homem venha lutar. O inimigo ele faz isso. Ele quer nos tirar do todo e nos trazer para guerras individuais, porque ele acha que individualmente nós somos mais fracos que somos. Mas ele não se distraiu. A forca não distraiu Mardoqueu. E o cavalo, coroa, anel também não. Passado o momento da honraria, Mardoqueu volta para a roupa de saco, volta para a roupa da humilhação, volta para o foco de salvar todo o seu povo. E a Bíblia diz que agora Amã está enlouquecido, volta para casa com o rosto coberto. E a sua mulher faz uma declaração linda. Ela fala: se esse judeu a quem tu persegue é mesmo desse povo, certamente você cairá. Certamente você cairá. Meus irmãos, nós somos um povo conhecido de vencer batalha. O inimigo, ele não sabe do amanhã, mas ele sabe que quando um crente se levanta, ele não tem vez. Ele não conhece o futuro, mas ele já viu quando um crente se levanta e decide lutar, ele cai. E a esposa de Amã, ela faz essa declaração. Mas agora tem um banquete, o segundo banquete. Porque externo sou eu. Eu sou ansiosa. Eu teria contado para o rei tudo no primeiro banquete. Mas Asté esperou o momento exato. Dizem até que ela estava aproveitando a presença do rei. Quem nunca, no momento de luta, no momento de prova, de tribulação, debaixo de guerra, largou tudo e falou: eu vou adorar. E ela esperou o segundo banquete. Quando a mão volta, já é o momento do segundo banquete. Ele não tem tempo. E ele é levado novamente para o palácio. E aqui a gente vê Esté declarando toda a verdade. Eu acredito que você conheça a história. A história diz que Amã é morto na forca que ele fez para Mardoqueu. E o povo agora, ele tem chance de se defender. O rei não pode revogar o decreto, mas ele te dá a possibilidade de lutar. O rei não vai parar as atentadas do inimigo. Ele não vai parar as investidas de Satanás, mas ele te dá a oportunidade de lutar. O que você tem feito com a oportunidade
li esse versículo. Diz: depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas, 6 meses com óleos de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres. Por que eu li esse versículo? Eu já trabalhei na área da beleza, na área de estética. E quando a gente fala sobre essência, sobre que a essência entra na pele, a gente precisa fazer algo que é chamada abertura de poros. E eu também fui pesquisar como que fazia, né? Porque há muito tempo atrás não tinha as máquinas que nós temos hoje. Então os estudiosos vão dizer que na Pérsia eles abriam um buraco, literalmente um buraco no chão. Esse buraco era colocado brasas acesas, madeiras por cima, e ali as moças eram colocadas no vapor, na quentura de um buraco, para que seus poros abrissem, e depois elas eram colocadas numa piscina com os óleos, as essências, as mirras, porque o cheiro precisava entrar, o cheiro precisava fixar, o cheiro precisava estar tão forte ao ponto dela passar e o rei sentir. Ela precisava passar por um tratamento, porque fala que tratamento de beleza parece que é um spa, parece que é algo bonito, tranquilo, massagem nos pés, mas elas precisavam pintar as suas mãos com rena, que até hoje a rena coça, imagina antigamente. Era um tratamento não para que ela ficasse bonita, era para que ela ficasse no padrão que o rei desejava. Era um tratamento que não era opcional. Ela não podia escolher se ela queria o tratamento ou não, era obrigatório. Quem quer entrar na presença do rei precisa ter o padrão do rei. Quem quer entrar na presença do rei precisa ter o aroma que o rei gosta. Quem quer entrar na presença do rei precisa se comportar como o rei quer. Esté precisou perder a sua vontade. Esté é uma moça que perdeu muito. Ela perdeu os seus pais, ela perdeu o seu nome, porque ela é conhecida como Ragassa, hoje nós chamamos de Esther. Ela perdeu a opção de escolher o tratamento ou não, mas uma coisa era certa: ela foi escolhida pelo rei. Então eu não sei qual é o tratamento que o Senhor tem te submetido. Eu não sei qual é o processo que muitos acham até que é bonito, mas só quem passa sabe. Eu não sei qual é o buraco que o Senhor está te colocando, te aquecendo, mas saiba de uma coisa: o cheiro dele vai ficar em você. Aceite o tratamento do Senhor, porque nós vimos uma mulher que, pela sua vontade, sua força, sua garra, sua determinação e sua obediência ao Senhor, salvou todo o povo. Mas antes disso teve tratamento. Antes disso ela precisou se submeter ao rei. Antes de eu sair, eu até notei, antes de eu sair da minha igreja, eu estava tendo EBD, e a minha pastora estava falando a seguinte frase: primeiro Deus transforma, depois Ele derrama poder. O Senhor tem um poder para derramar sobre a sua vida, para que através de você muitos venham ser salvos. Deus tem um poder para derramar sobre a sua vida. Deus tem uma unção, Deus tem uma autoridade, Deus tem poder, mas para isso nós precisamos nos submeter ao tratamento do Senhor. Nós precisamos aceitar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, largar de mão aquilo que a gente acha que Deus só é amor. Deus ama incondicionalmente, mas Deus trata, Deus coloca no padrão do reino. Eu não sei em que padrão você está hoje, eu não sei qual é o seu momento, se você já está guerreando cara a cara com a mão ou se você ainda está no tratamento, mas saiba que o Senhor tem vitória para a sua vida. Só não fuja do tratar de Deus, não fuja daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Aceite o tratamento do Senhor, resista, resista, resista a esse momento que o Senhor há de te dar vitória. A gente acha que a gente precisa ser forte, que a gente precisa enfrentar tudo a todo momento, a gente só precisa resistir e aceitar o tratamento do Senhor. Resiste ao diabo, mas ao Senhor, deixe Ele tratar a sua vida, deixe ser moldada, deixe quando você passar, o rei falar assim: olha, conheço, é o aroma que eu gosto, que as pessoas vejam Cristo em você, para quem olhar e ver como ela ficou de pé, foi Cristo, foi Deus, foi Ele. Eu
de poder falar